Prezados alunos, estamos aqui para mais um desafio OAB do exame 37. Esses 30 dias intensos que nós temos de exercícios, resoluções, aulas, dicas, enfim, trabalho intensivo que vocês precisam para obter êxito no próximo exame de ordem. Então vamos lá, não vamos perder tempo, vamos já começar a resolução das questões, né? Temos aqui muitas questões a discutir e a tratar. Vamos lá. Primeira questão, ó, OAB 2022, tá? Do exame 36, questão quentinha. Cerâmica Água Doce do Norte, exame da ordem vocês vão ver que tem sempre essa historinha. E essa historinha é importante, porque, via de regra, ela tem as dicas para a resposta, né? Então, tem que ter muita atenção com o enunciado, tá? Mais do que com as respostas, com o enunciado. Ó, Cerâmica Água Doce do Norte teve sua falência requerida pelo Banco Boa Esperança S.A. em razão do não pagamento de 5 duplicatas que lhe foram endossadas por Castelo, Vivacqua e Companhia. Os títulos estão protestados para fins falimentares e não se verificou o pagamento até a data da citação. Ao ser citada, a sociedade devedora apresentou tempestivamente a contestação e, no mesmo prazo, em peça processual própria, requereu recuperação judicial, sem, contudo, se manifestar sobre a efetivação de depósito elisivo. Com base nas informações acima, a sociedade empresária. Vamos lá. Aí eu tenho que assinalar a alternativa correta. Vejam, a devedora aqui, a Cerâmica Água Doce, ela teve a falência decretada e citada, ela tem 10 dias para contestar a ação. Nesse prazo de 10 dias, tendo em vista que o pedido de falência foi com base na impontualidade injustificada, ela poderia fazer o depósito elisivo e encerrar o processo. O depósito elisivo, que é o pagamento da obrigação acrescido de honorários da parte autora, tem por consequência o encerramento do processo. Por quê? O que gerava a quebra, o que estava gerando o pedido de falência, era o inadimplemento da obrigação. Se faz o depósito elisivo, a obrigação é quitada. Quitada a obrigação, não tem falência. Só que ela não fez o depósito elisivo, ela contestou e no mesmo pedido, no mesmo ato, só que em pedido autônomo, ela requereu sua recuperação judicial, o que é perfeitamente possível nos termos do artigo 95. O artigo 95 da Lei 11.101/2005 permite que a empresa, no prazo da contestação, requeira sua recuperação judicial, que foi o que aconteceu. Então vamos lá, vamos ver o que diz a alternativa A de amor. Está dizendo que, com base nas informações acima, a sociedade empresária tinha a faculdade de pleitear sua recuperação judicial no prazo de contestação, ainda que não tivesse se manifestado pela efetivação do depósito elisivo. Sim, se ela está pedindo a recuperação judicial, ela não precisa fazer o depósito elisivo. Ela está pedindo RJ. E provavelmente ela vai incluir esse débito que gerou a falência na RJ, o que não tem problema nenhum. Então, a princípio, a A está correta. Está de acordo com o artigo 95. B de bola. Não deveria ter requerido sua recuperação judicial e sim ter efetuado do depósito elisivo, eliminando a presunção de insolvência para somente após esse ato pleitear recuperação judicial. Gente, para pedir recuperação judicial, são necessários requisitos formais como exercer atividade há mais de 2 anos, não ser falido, não ter como controlador ou administrador pessoa condenada por crime falimentar e não ter obtido nos últimos 5 anos os benefícios da recuperação judicial ou da recuperação judicial especial. Não é necessário se comprovar a solvência, muito pelo contrário. Recuperação judicial tem por objetivo evitar a quebra. Então, não precisa a empresa, olha, mostrar que as dívidas estão em dia, muito pelo contrário. Tá? Então, a B está dizendo que ela deveria ter feito o depósito elisivo para, assim, não comprovar a insolvência. Não tem problema nenhum, a insolvência não é crime, a insolvência pode gerar falência. Mas se é pedida a recuperação judicial, o objetivo é justamente evitar a quebra. C. Deveria ter pleiteado sua RJ, pois o devedor pode se utilizar do benefício até o trânsito em julgado da sentença de falência. Não, portanto, o pedido foi tempestivo. Não, ele pode no prazo de contestação, conforme prevê o artigo 95. D de dado, estava impedida de requerer RJ,
pois já havia, na data do pedido de recuperação, requerimento de falência contra si, ajuizado pelo credor. O requerimento da falência não impede pedido de RJ, muito pelo contrário, né? O artigo 95 permite a RJ na contestação, portanto, ad amor, alternativa correta. Ad amor. Vamos para a próxima. Questão número 2. Também do último exame, né? Do exame 36, né? 36, vamos lá. Tamandaré emitiu nota promissória no valor de R$ 7.300 em favor de Altamira. Portanto, Altamira é a credora originária. Esta endossou o título em branco para Ângulo Comércio e Tecidos Limitada, sendo inequívoco que a nota promissória em branco circula ao portador. Em caso de desapossamento, é correto afirmar que, vamos lá, como eu disse, temos que interpretar primeiro o enunciado. A devedora Tamandaré emitiu uma nota promissória em favor de Altamira. Altamira endossou em branco para Ângulo. Então, Ângulo é a nova credora, porque tem a posse do título. Todavia, o título foi endossado em branco. Endosso em branco transforma o título em título ao portador. E, portanto, quem, a princípio, pode exercer o direito de crédito é aquele que está portando o título de crédito. No caso, o portador é a Ângulo. Tá? Sendo inequívoco que a nota promissória em branco circula ao portador, como eu acabei de explicar, em caso de desapossamento, é correto afirmar que o que é o desapossamento? Quando, por exemplo, a nota promissória é perdida, é furtada, é roubada, é extraviada, a nota promissória não está mais em poder do legítimo possuidor. O credor, que é a Ângulo, foi desapossado injustamente dessa nota promissória. Esse desapossamento gera a possibilidade, tá, de se obter uma nova nota promissória em juízo, também impedindo que ele seja pago a outrem, evidentemente fazendo-se a prova de que o desapossamento foi injusto. Tá? Então, com base nisso, ó, é correto, sendo inequívoco que a nota circula ao portador, em caso de desapossamento, é correto afirmar que Tamandaré ficará desonerado da responsabilidade cambial se provar que o desapossamento do título por parte de Ângulo não pode lhe ser imputado. Quer dizer que a Tamandaré não paga a obrigação porque a Ângulo perdeu o título. A Ângulo perdeu o título, então isso desonera a devedora de pagar o título? Evidentemente que não, né? Não é a alternativa correta. B de bola. Ângulo poderá obter novo título em juízo, bem como impedir que seu valor seja pago a outrem. Perfeito, alternativa B de bola. A Ângulo, ela pode, nos termos do artigo 909 do Código Civil, ela pode requerer em juízo que seja emitido um novo título em seu favor, impedindo que aquele título seja pago a outrem. Ou seja, essa prova judicial vai impedir que a Tamandaré pague o título para outrem. Tá? Tamandaré, quando o outrem vier a cobrar, a Tamandaré vai dizer não, tem uma ordem judicial, tem um juízo dizendo que, em virtude do desapossamento injusto da credora, eu não sou obrigado a lhe pagar, eu sou obrigado a pagar a credora, que é a Ângulo, que foi desapossada injustamente do título, portanto, a B de bola, a princípio, está correta. Vamos ver as demais. Altamira não poderá opor ao novo portador exceção fundada em direito pessoal ou em nulidade de sua obrigação. Altamira, ela é codevedora da obrigação por ter endossado o título. E esta obrigação permanece, tá? Então, neste novo título, esta obrigação permanecerá, tá? Então, está dizendo que a Altamira não poderá opor ao novo portador exceção fundada de direito pessoal ou em nulidade de sua obrigação. Ela pode, pelo contrário, ela vai dizer, olha, houve um desapossamento, tem a prova do desapossamento aqui, uma ordem judicial impedindo o pagamento, né? Então, a Altamira pode opor exceção fundada em direito pessoal, sim, em virtude da medida pleiteada pela credora Ângulo. A pessoa que se apoderar da nota promissória poderá exigir o pagamento de todos os cobrigados, à exceção de Altamira. Não, ele não vai poder, né? Se houver um pedido formal no Poder Judiciário, ele não vai poder exercer o direito de crédito nem contra devedor principal, nem contra co-obrigado. Então, portanto, a alternativa B de bola, artigo 909 do Código Civil,
é a alternativa correta, B de bola, artigo 909, vamos, Código Civil, vamos para a próxima questão. Opa, vamos lá. Pedro Laurentino deseja constituir uma sociedade limitada unipessoal, cuja denominação será Padaria São Félix do Piauí Limitada, sediada em Teresina. A inscrição dos atos constitutivos da pessoa jurídica ou as respectivas averbações de atos posteriores no registro empresarial assegura o uso exclusivo do nome empresarial. E aí vem as alternativas. Nos limites do estado do Piauí, nos limites do município de Teresina, em todo o território nacional, em toda a região Nordeste. A alternativa correta é a alternativa A. A junta comercial, ela tem competência estadual. A junta comercial, ela é do estado, né? Ela tem competência estadual, é um órgão estadual. E o registro do nome empresarial confere ao titular a possibilidade de uso daquele nome empresarial naquele estado. Se, porventura, o empresário quiser a extensão desses efeitos a todo o território nacional, ele tem que fazer um requerimento especial, e este requerimento é enviado para todas as outras juntas comerciais da federação, tá? Então, registro de empresas tem uma lei específica, que é a Lei 8.934, de 18 de novembro de 94. O professor lembra até a data em que a lei foi promulgada. Sim, mas eu lembro porque é o dia do meu aniversário, tá? 18 de novembro de 94, eu tinha 14, eu estava completando 14 anos de idade, evidentemente, que não tinha nada a ver com a legislação, mas eu sei porque é no dia do meu aniversário, tá? Então, alternativa A, nos limites do estado do Piauí, tá? Artigo 32 da Lei 8.934 de 94, tá bom? Então, alternativa A de amor, Lei 8.934 de 94 é a alternativa correta. Vamos para a quarta questão. Vamos lá, ó. Esta quarta questão, vou falar dela bem en passant, por quê? Esta quarta questão, ela foi anulada, tá bom? Ela diz o seguinte, ó. Aspásia e Parisi, únicas sócias da sociedade Santa Salete Modas Limitada, decidiram que a sociedade arrendará seu estabelecimento à sociedade Monções Empreendimentos Imobiliários Limitada pelo prazo de 4 anos. Em relação ao contrato de arrendamento, mesmo sendo reconhecida a autonomia da vontade às partes contratantes, existem normas legais relativas ao estabelecimento arrendado. Assinale a opção que apresenta corretamente uma dessas obrigações legais. No que se refere, né, ao arrendamento empresarial, nós temos as regras nos artigos 1144 a 1148 do Código Civil, que está dentro do capítulo que fala do estabelecimento empresarial, né? Em um primeiro momento, o exame de ordem entendeu que a alternativa correta, né, é a alternativa A de amor, o que está certo, né, a subrogação do arrendamento nos contratos para exploração do estabelecimento, exceto aqueles de caráter pessoal, que é o artigo 1148, tá? Mas tem outras alternativas que também estão corretas, né? Por exemplo, a alternativa C, que diz que é proibido ao arrendatário de estabelecimento fazer concorrência ao arrendador durante o prazo do contrato, salvo disposição contratual diversa. Na verdade, existe a possibilidade do contrato estabelecer qual o prazo em que estará o arrendante impedido de fazer a concorrência, né? E aí gerou uma dúvida, tinha duas alternativas que poderiam, a A está correta, a C a B está errado, porque está falando que depende de registro no registro de imóveis, quando é o registro no órgão de registro de empresas, né? A D está errada. A D está dizendo que a obrigação de o arrendatário do estabelecimento responder pelo pagamento dos débitos anteriores ao arrendamento, desde que regularmente contabilizados pelo prazo de 1 ano. A D está correta porque a D está de acordo com o artigo 1146. Então, vejam, a A está correta de acordo com 1148 e a D está correta de acordo com o artigo 1146.
por isso que, efetivamente, elas foram anuladas. A C tem um equívoco, porque a C está dizendo que é pelo prazo do contrato, que não poderá ser exercida a concorrência. Não, a concorrência ela não poderá ser exercida pelo tempo que o contrato estipular, e se o contrato não estipular nada, ela não poderá ser exercida pelo prazo de 5 anos, nos termos do artigo 1147, tá? Então, a B e a D estão erradas. Todavia, a está em conformidade com o artigo 1148, enquanto que a D está em conformidade com o artigo 1146. Logo, tem duas corretas, por isso a questão foi anulada, tá bom? Vamos para a quinta questão. Vamos lá, a quinta diz o seguinte: Júlio de Castilhos, credor com garantia real da Companhia Cruz Alta em recuperação judicial, após instalada a Assembleia de Credores em segunda convocação, propôs a suspensão da deliberação sobre a votação do plano, para que 3 cláusulas do documento fossem ajustadas. A proposta obteve a aceitação dos credores presentes e o apoio da recuperanda. Considerando os fatos narrados, deve-se considerar a deliberação sobre a suspensão da Assembleia alternativa ad amor válida. Só vamos trazer aqui uma abordagem antes das respostas. Até 2020, até começo de 2021, né? Essa questão de suspensão da Assembleia, ela não tinha na legislação um prazo. A Assembleia poderia ser suspensa e, efetivamente, quantas vezes forem necessárias. Vou dar um exemplo para vocês: Odebrecht. A Assembleia está suspensa há mais de um ano. Tá? Ela começa, aí, efetivamente, na Assembleia pedem a suspensão e vai, por conta da complexidade do negócio e tudo mais. Em 2020, lá no finalzinho de 2020, dia 24 de dezembro de 2020, foi promulgada a Lei 14.112 de 2020, que alterou a Lei 11.101/2005. Esta alteração entrou em vigor no começo de 2021. E, nos termos da atual legislação, devidamente alterada pela 14.112, instalada a Assembleia, esta Assembleia ela deverá ser finalizada, ser encerrada no prazo máximo de 90 dias, para evitar justamente esses alongamentos, essas suspensões por período praticamente indeterminado. Então, é possível se fazer uma suspensão da Assembleia? Sim, é possível. Todavia, o artigo 56, parágrafo 9, parágrafo 9 da Lei 11.101/2005, da Lei 11.101/2005, na atualidade, prevê que esse prazo deverá ser de, no máximo, 90 dias. Instalada a Assembleia, ela tem 90 dias para, efetivamente, terminar. Então, pode suspender a Assembleia? Pode. Suspende por 30 dias? Pode. Depois de 30 dias, instala e suspende por mais 30? Pode. Depois, mais... Tudo bem, mas em 90 dias tem que matar essa história. Em 90 dias ela tem que ser encerrada, tá bom? Então, vamos lá, voltando lá para as questões. Questão número 5. Questão número 5, uma questão do exame 35, que diz o seguinte: Júlio de Castilhos, credor com garantia real da Companhia Cruz Alta em recuperação judicial, após instalada a Assembleia de Credores em segunda convocação, propôs a suspensão da deliberação sobre a votação do plano para que 3 cláusulas do documento fossem ajustadas. A proposta obteve a aceitação dos credores presentes e o apoio da recuperanda. Considerando os fatos narrados, deve-se considerar a deliberação sobre a suspensão da Assembleia. 2 pontos. Vamos lá. A Assembleia ela pode ser suspensa? Pode. Todavia, por que o examinador colocou essa questão aqui? É o exame de 2022, o exame 35. No começo de 2021, a Lei 11.101/2005, ela sofreu uma alteração. A 11.101/2005, que é a Lei de Recuperações e Falências, ela teve uma alteração, ela foi alterada pela Lei 14.112 de 2020, uma lei do final de 2020, de 24 de dezembro, ela foi promulgada 23 de dezembro, 24 de dezembro, e ela entrou em vigor em janeiro de 21. E, dentre as diversas alterações, uma é sobre o período de suspensão da Assembleia. Para evitar que a Assembleia fique suspensa por um período muito grande, como aconteceu em várias,
recuperações judiciais, uma grande recuperação judicial que isso aconteceu foi a da Odebrecht. A da Odebrecht, a Assembleia está suspensa há mais de um ano, tá? Então, o que faz? Suspende por 40 dias, volta e suspende por mais 60, por conta da grande complexidade do plano, né? O que a lei prevê? A lei dispõe, na atualidade, que a Assembleia instalada, ela pode até ser suspensa, todavia, ela tem de ser resolvida em 90 dias. Ela pode ter 20 suspensões nesse prazo, mas ela tem que, em 90 dias, ser resolvida, tá? Então, pode suspender a Assembleia por 30 dias? Pode. Voltou, pode suspender por mais 30? Pode. Voltou, pode suspender por mais 30? Pode. Voltou, vai ter que encerrar ela. Ela vai ter que ter encerramento, porque ela tem que acabar em 90 dias, tá bom? Então veja só, ó. Considerando os fatos narrados, deve-se considerar a deliberação sobre a suspensão da Assembleia A. Válida, eis que é permitido aos credores decidir pela suspensão da Assembleia Geral, que deverá ser encerrada no prazo de 15 dias contados da data da deliberação. Não. A está errada. B. Inválida. Está errada. A suspensão é permitida. D. Nem vou ler porque é inválida. Está dizendo que é inválida e estou dizendo que, efetivamente, a Assembleia ela pode ser suspensa. C de Corinthians é a alternativa correta. Por quê? Diz assim, válida, eis que é permitido aos credores decidir pela suspensão da Assembleia Geral, que deverá ser encerrada no prazo de até 90 dias, contados da data da instalação. Isso está de acordo com o artigo 56, parágrafo 9 da Lei 11.101/2005, tá? Então, a resposta correta, resposta C, de Corinthians. Justificativa. Artigo 56, parágrafo 9º da Lei 11.101/2005. Ok? Pode suspender a Assembleia, mas ela tem que ser encerrada em 90 dias. Próxima questão. Vamos lá. Sexta questão, ó. Também do exame 35 de 2022. Vamos lá. Riqueza Comércio de Artigos Eletrônicos Limitada sacou duplicata na modalidade cartular em face de Papelaria Sul Brasil Limitada, que foi devidamente aceita, com vencimento no dia 25 de março de 2022. Antes do vencimento, a duplicata foi endossada para Saudades Fomento Mercantil S.A. No dia do vencimento, a duplicata não foi paga. Porém, no dia seguinte, foi prestado aval em branco, datado pelo avalista Antônio Carlos. Acerca da validade e do cabimento do aval na duplicata após o vencimento, é correto afirmar que o que é o aval? É o aval chamado aval póstumo, que é o aval dado depois do vencimento do título. Esse aval é permitido? É. A lei de duplicata, ela prevê de forma expressa que o aval ele poderá ser dado antes do vencimento ou depois do vencimento. Lei de duplicatas é a Lei 5474 de 68, tá? A própria questão traz aqui a resposta da lei, né? Traz aqui a informação sobre o número da lei. Artigo 12 e 12, parágrafo único, tá? O artigo 12 e o artigo 12, parágrafo único, trazem esta possibilidade. Então, veja só. Alternativa A está dizendo que o aval é nulo. Não, o aval não é nulo. O aval é permitido antes ou depois do vencimento. B. É válido o aval na duplicata após o vencimento, desde que o título ainda não tenha sido endossado na data da prestação do aval. Não tem nenhuma obrigação nesse sentido, tá? Então, a B está dizendo que é válido e colocando uma condicional, o que não existe, tá? C. É nulo o aval da duplicata? Não, o aval é válido, tá? D de dado. É válido o aval dado na duplicata antes ou após o vencimento, por previsão expressa na Lei de Duplicatas, Lei 5474 de 68. A previsão está onde? Artigo 12 e seu parágrafo único. Portanto, a alternativa D de dado é a alternativa correta, tá bom? Vamos para a próxima. Questão 7. A empresa de viagens Balneário Gaivota Limitada teve sua falência decretada com fundamento na impontualidade no pagamento de crédito no valor de R$610 mil. Na relação de credores apresentada pela falida, para efeito de publicação, consta o crédito em favor de Banco Princesa S.A., no valor atualizado até a data da falência de R$90 mil,
R$ 2,50, garantido por constituição de propriedade fiduciária. Ao ler a relação de credores e constatar tal crédito, é correto afirmar que aqui o examinador ele tentou confundir o aluno. Por quê? O credor proprietário fiduciário, ele está excluído da recuperação judicial, não da falência. Falência é uma forma de execução coletiva do patrimônio do falido, onde o falido terá o seu patrimônio todo arrecadado, vendido e utilizado para pagamento de todos os credores. Por ser credor arrendador fiduciário, por ter um contrato de alienação fiduciária com garantia de bens, poderá o credor, eventualmente, se ele quiser, exercer o seu direito de crédito pleiteando a restituição do bem. Mas isso é uma faculdade que ele tem. Né? Se ele tiver, por exemplo, no contrato de arrendamento mercantil, onde ele é o proprietário do bem, ele pode pedir a restituição do bem. Né? Mas se ele não pedir a restituição do bem, ele deverá ser pago obedecendo a ordem de pagamento dos artigos 83 e 84 da Lei 11.101/2005. Tá? Portanto, ele não está excluído da falência. É reservado ao credor de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, a possibilidade de buscar a restituição do bem. Todavia, não exclui-se ele da falência, tá bom? Então, veja só. Ao ler a relação de credores e constatar tal crédito, é correto afirmar que, de amor, o crédito de Banco Princesa não se submeterá aos efeitos da falência e prevalecerão as condições contratuais originais assumidas pela devedora antes da falência perante o fiduciário. Não, ele não se sujeita a RJ, a falência ele está sujeito. B de bola. O crédito do Banco Princesa submeter-se-á aos efeitos da falência. Porém, o bem garantido pela propriedade fiduciária será alienado de imediato para pagamento aos credores extraconcursais. Tá dizendo que o crédito de Banco Princesa será submetido à falência, porém o bem garantido será alienado para pagamento dos extraconcursais. Está errado. O bem ele poderá ser alienado e utilizado para pagamento dos credores, obedecida à ordem de pagamento, onde os extraconcursais estão na frente e depois os concursais. Mas ele não é utilizado para pagamento exclusivo, é utilizado para pagamento dos credores. Tá? C. O crédito de Banco Princesa não se submeterá aos efeitos da falência, permitindo ao falido permanecer na posse do imóvel até o encerramento. Não, está errado, né? O crédito está sujeito à falência. Desde dado, o crédito de Banco Princesa submeter-se aos efeitos da falência e será pago na ordem dos créditos concursais, ressalvado o direito de credor pleitear a restituição do bem. Então, desde dado, está correta artigos 83, 84 e 86 da Lei 11.101/2005. Então, portanto, desde dado, alternativa correta. Vamos para a próxima. A próxima é do exame 35, também de 2022. A fisioterapeuta Alhandra Mogeiro tem um consultório em que realiza seus atendimentos, mas atende também em domicílio. Doutora Alhandra não conta com auxiliares ou colaboradores, mas tem uma página na internet exclusivamente para marcação de consultas e comunicação com seus clientes. Com base nessas informações, assinale a afirmativa correta. A fisioterapeuta, é uma atividade devidamente regulamentada que depende, efetivamente, de conhecimento científico. Qualquer um pode ser fisioterapeuta? Não. O fisioterapeuta é aquele que efetivamente concluiu o curso superior de fisioterapia. Ele tem conhecimento científico de fisioterapia. O fisioterapeuta, então, ele exerce uma atividade de natureza científica. E nos termos do artigo 966, parágrafo único, as atividades de natureza científica não são consideradas atividades empresariais. Portanto, a atividade da Alhandra, ela não é empresarial, por conta dela ter natureza científica. Vamos lá, alternativa A. Não se trata de empresário individual, em razão do exercício de profissão intelectual de natureza científica,
haja ou não a atuação de colaboradores. A princípio, a alternativa A encontra-se em conformidade com o artigo 966, parágrafo único do Código Civil. B de bola. Trata-se de empresário individual em razão do exercício de profissão liberal e prestação de serviços com finalidade lucrativa. Não é empresário individual, porque a atividade dela não é considerada uma atividade empresarial. Portanto, a B está errada. C. Não se trata de empresário individual em razão de um exercício de profissão intelectual só configurar empresa com concurso de colaboradores. Não, está errado pelo seguinte. O concurso de colaboradores também não faz com que a atividade seja empresarial. O que faz com que a atividade seja empresarial é a existência do elemento de empresa, conforme diz o artigo 966, parágrafo único. Tá? Então, a C está errada, porque ela está dizendo que qualquer atividade intelectual, científica, artística ou literária será empresarial se tiver colaboradores. Não. A presença de colaboradores não faz com que a atividade seja empresarial. O que faz com que a atividade seja empresarial, mesmo ela sendo de natureza científica, intelectual, literária, é o elemento de empresa e não os colaboradores. D de dado, trata-se de empresário individual em razão do exercício de profissão intelectual com emprego de elemento de empresa pela manutenção de página na internet. O fato de ter página na internet não faz com que a atividade seja ou não empresarial. O que faz com que a atividade seja ou não empresarial, como eu já disse, é o elemento de empresa, conforme prevê o artigo 966, parágrafo único. Portanto, alternativa A de amor, alternativa correta, artigo 966, parágrafo único, a justificativa legal, tá bom? Vamos para a nona. Nona questão, também uma prova de 2022, o exame 34, né? Em 2019, foram estabelecidas, inicialmente por medida provisória, posteriormente convertida na Lei 13.874, normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica, e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador, a chamada Lei da Liberdade Econômica. Em relação aos contratos empresariais, assinale a afirmativa correta. Lei da Liberdade Econômica, que trouxe diversas alterações, né? Como o aperfeiçoamento da questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica, a criação da sociedade limitada unipessoal e a questão relativa aos contratos de natureza empresarial, tá? Sobre esses contratos, tá? Nós temos que assinar a alternativa correta. Vamos lá, ó. A de amor. Os contratos empresariais são presumidos paritários e simétricos, exceto diante da presença na relação jurídica de um empresário individual ou empresa individual de responsabilidade limitada. Os contratos empresariais, eles são paritários e simétricos, segundo a Lei da Liberdade Econômica, exceto se verificar uma diferença na capacidade econômica dos agentes contratantes, tá? Então, não é a questão de ser empresário individual ou empresário individual de responsabilidade limitada que vai estabelecer isso, mas a questão da existência ou não de disparidade econômica, disparidade de conhecimento entre eles, tá? Então, portanto, a A está errada. B de bola. As partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interposição das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução. Está dizendo que as partes podem, de forma objetiva, colocar parâmetro de interpretação de cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão. A B, a princípio, está de acordo com o artigo 421-A, incisos 1 e 2, tá? O artigo 421, ele fala dos contratos de natureza bilateral, e o 421-A, por conta da Lei da Liberdade Econômica, trouxe a possibilidade das partes estabelecerem parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas negociais, tá? Então, a princípio, a B está de acordo com o artigo 421-A, incisos 1 e 2, tá? C. A alocação de riscos definida pelas partes deverá ser respeitada e observada, porém, até o ponto em que o Estado julgue discricionariamente que deve intervir no exercício da atividade econômica. Gente, Lei da Liberdade Econômica. O objetivo da Lei da Liberdade Econômica é justamente retirar o Estado da negociação pessoal
entre empresários, a negociação particular entre empresários, tá? Então, o objetivo aqui, a C, está totalmente em desacordo com o objetivo da lei, que é a lei da liberdade econômica, com a mínima intervenção estatal possível, tá? Então, a C está errada. D. A revisão contratual ocorrerá de maneira excepcional e ilimitada, sempre que uma das partes for vulnerável. É limitada. Sendo que, no caso de microempresas e empresas de pequeno porte, essa presunção é absoluta. Não. Não existe presunção absoluta por serem microempresa ou empresa de pequeno porte, e a revisão contratual ela é limitada aos termos do contrato e não ilimitada, né? Lei da liberdade econômica, tá? Então, portanto, ó, duas aqui dava para efetivamente eliminar só por conta da intervenção estatal e uma por falar de presunção em uma lei que fala de liberdade econômica, não tem presunção. Então, B de bola, alternativa correta, artigo 421-A do Código Civil. Vamos para a décima questão. Décima questão. Também do exame 34. Em ação declaratória de nulidade da sentença arbitral, a autora da ação, parte no juízo arbitral, alegou como fundamento, alegou como fundamento jurídico do pedido, 1. O fato de a sentença ter sido baseada apenas nas regras de direito. 2. Omitir a data. E 3. O lugar em que foi proferido, foi proferido. Requisitos formais da sentença, segundo ela. Na contestação, a outra parte, favorecida pela decisão, alegou que a omissão do lugar e da data são erros meramente materiais, supríveis por outros meios, como a convenção de arbitragem, onde se encontra estipulado o local da sede da arbitragem, e por documentos dos árbitros, onde constam a data limite para ser proferida a decisão. Assim, não se pode anular a sentença arbitral simplesmente por omissões supríveis, tá? Bom, quanto ao mérito, e atentando para as disposições legais da sentença arbitral, assinale a afirmativa correta. Veja só, o que a ré está afirmando não pode ser levado em consideração e deverá ser considerado improcedente. Por quê? A lei da arbitragem, que é a Lei 9.307 de 96, ela traz lá no artigo 26 alguns requisitos formais da sentença, como resumo, o relatório do processo, a data em que ela foi emitida, foi proferida, no caso, né? Proferida, no caso, o local onde ela foi proferida. Então, são requisitos formais e que, nos termos do artigo 32, poderão gerar a nulidade da sentença arbitral. Então, a omissão do lugar e a omissão do local de emissão é requisito formal que efetivamente pode gerar a nulidade, conforme artigo 32 da Lei 9.307 de 96. Portanto, com base nisso, veja só, alternativa A. Os argumentos apresentados pela ré são procedentes, eis que a ausência da data e do lugar da arbitragem configura erro material, sanável pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos. Não está a omissão da origem e do lugar, da data e do lugar onde a sentença foi proferida, é requisito obrigatório que pode gerar nulidade nos termos do artigo 32. B de bola. Os argumentos apresentados pela ré são procedentes, eis que é dispensável na sentença a menção da data ou do lugar onde foi proferida. Está errada. C. Os argumentos apresentados pela autora são procedentes, eis que é necessário na sentença arbitral a data e o lugar em que foi proferida, exceto se os árbitros julgarem por equidade. Não tem essa saída aqui, tá? Sobrou a lei de dado. Os argumentos apresentados pela autora são procedentes, eis que anula a sentença arbitral que não contiver a data e o lugar em que foi proferida, artigos 26 e 32 da Lei 9.307 de 96, tá bom? Vamos para a 11ª. 11ª diz o seguinte, também exame 34. Tibagi Verduras e Legumes Limitada requereu sua recuperação judicial no juízo do seu principal estabelecimento, localizado em Apucarana, na decisão, Paraná.
Na petição inicial, informou sua condição de microempresa, comprovando na documentação apostada seu enquadramento legal e que apresentará, oportunamente, plano especial de recuperação. Considerando as informações prestadas e as disposições da legislação sobre o plano especial de recuperação, assinale a única afirmativa correta. Então, está falando que a Tibagi requereu RJ no juízo do seu principal estabelecimento. Está dizendo que ela informou que ela é ME, comprovando esta condição nos documentos, tá? E que oportunamente apresentará plano especial. Temos que verificar qual é a afirmativa correta. Vamos lá. Alternativa A. A sociedade devedora poderá oferecer aos credores quirografários, inclusive aqueles decorrentes de repasse de recursos oficiais, o pagamento em até 36 parcelas mensais iguais sucessivas, acrescida de juros equivalentes à taxa Selic, podendo propor o abatimento do valor das dívidas. Veja, os artigos 70 e seguintes tratam da recuperação judicial especial de ME e EPP. E não é permitido a inclusão de credores oriundos de repasses oficiais, tá? Então, a alternativa A está equivocada. Por quê? Por que está equivocada A? Porque está dizendo que todos os credores quirografários, aqueles decorrentes de repasses de recursos oficiais. Repasses de recursos oficiais não entra na RJ, tá? Então, a A de amor está errada. B de bola. O artigo 72, tá? O plano especial de recuperação deverá prever que o credor realize o pagamento da primeira parcela aos credores sujeitos à RJ no prazo máximo de 360 dias, contados da data da concessão da RJ. Não, o primeiro pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de 180 dias, não 360 dias. Portanto, está errada. Vamos lá para C. Próximo slide. A sociedade limitada não poderá incluir no plano especial os credores titulares de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, proprietários em contrato de compra e venda com reserva de domínio, que terão preservadas as condições contratuais e as disposições legais. A RJ especial se aplica os mesmos requisitos da RJ convencional, no que se refere aos créditos que efetivamente são inclusos na RJ. E o credor proprietário fiduciário, o credor da venda com reserva de domínio, eles terão as condições contratuais preservadas, conforme autoriza o artigo 49, parágrafo 3º da Lei 11.101/2005. Portanto, a alternativa C, a princípio, está correta, tá bom? D de dado. Por se tratar de devedora ME, microempresa, em razão do tratamento favorecido que lhe é dispensado, o plano especial de recuperação poderá ser apresentado em até 60 dias, contados da data do pedido de recuperação, admitida uma única prorrogação por igual prazo. O plano de recuperação judicial, tanto na recuperação judicial comum quanto na recuperação judicial especial, deverá ser apresentado em 60 dias, sob pena de convolução e falência, não tem prorrogação, tá? Então, portanto, correta a alternativa C, artigo 49, parágrafo 3º da Lei 11.101/2005. Vamos para a próxima. A próxima questão 12. A 12 diz o seguinte: na companhia fechada Gráfica Redenção da Serra S.A., o estatuto prevê a criação de classes de ações ordinárias em função de 1. Conversibilidade em ações preferenciais e 2. Atribuição de voto plural, na razão de 5 votos por uma ação ordinária. Ao analisar a cláusula estatutária, você conclui que ela é a de amor, parcialmente válida, pois é nula a atribuição de voto plural a qualquer classe de ação ordinária, porém é possível a conversibilidade em ações preferenciais. Está errada por quê? O artigo 16 da Lei 6404 de 76, que é a Lei de Sociedades Anônimas, prevê de forma expressa que nas companhias fechadas, as ações ordinárias, elas podem ser convertidas em ações preferenciais e pode existir voto plural na proporção de 5-1. Então, aquilo que foi realizado é válido porque está de acordo com o artigo 16, incisos 1 e 4 da Lei 6404 de 76, tá? Então, a A tá errado porque está dizendo que é parcialmente válido, mas as duas hipóteses, as duas opções aqui,
de ações preferenciais são possíveis, tá? B de bola. Parcialmente nula, pois é válida no tocante à atribuição de voto plural, já que não excede ao limite de 10, e nula no tocante à conversibilidade em ações preferenciais. Elas podem ser conversíveis em ações preferenciais, tá? Então, a B está errada. C, plenamente válida, pois ambos os parâmetros adotados pelo Estatuto, voto plural e conversão em ações preferenciais, são possíveis e lícitos nas companhias fechadas, conforme autoriza o artigo 16, que eu disse para vocês. Portanto, a C, a princípio, está correta. Totalmente nula, pois são vedadas tanto a conversibilidade quanto a atribuição do voto plural. Então, a alternativa correta é a C, artigo 16, incisos 1 e 4 da Lei 6404 de 76, tá bom? Vamos para a próxima. Questão número 13. A sociedade cooperativa é dotada de características próprias que lhe atribuem singularidade em relação a outros tipos societários. Dentre elas, o critério da distribuição de resultados. Das alternativas abaixo, assinale a única que indica corretamente tal critério. Sociedade cooperativa, ela tem previsão a partir do artigo 1093 do Código Civil, tá? No que se refere à distribuição dos resultados, temos que assinalar a correta. Veja só, a diz o seguinte: a distribuição dos resultados é realizada proporcionalmente ao valor da cota-parte de cada sócio, salvo disposição diversa do contrato. Na verdade, a distribuição de lucro de acordo com o valor da contribuição do sócio é o que acontece na limitada. A alternativa A estaria correta para uma sociedade limitada e não para a sociedade cooperativa. Portanto, está errado. B de bola. A distribuição dos resultados é realizada proporcionalmente ao valor dos bens conferidos por cada cooperado para a formação do capital social. Não necessariamente porque o sócio ele pode contribuir com prestação de serviço, né? E a distribuição do lucro ela é proporcional ao serviço realizado e não aquilo que ele contribuiu. Quando eu falo de valor de acordo com o bem, eu estou falando efetivamente de uma distribuição dos resultados parecido com uma sociedade limitada, o que não é o caso. C. A distribuição dos resultados é realizada proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo ser atribuído o juro ao capital fixo realizado. A alternativa C está em plena conformidade com o artigo 94, inciso 7 do Código Civil, tá? D está errada porque diz que a distribuição dos resultados é realizada proporcionalmente à contribuição de cada cooperado para a formação do Fundo de Reserva e de Assistência Técnica Educacional e Social. Fundo de reserva é fundo de reserva, né? Não é para o capital. Então, efetivamente, a C está de acordo com o artigo 1094, inciso 7. Portanto, a alternativa C é a alternativa correta. Vamos para a questão 14. Questão 14. Em razão das medidas de isolamento social propagadas nos anos de 20 e 21, muitos administradores precisaram de orientação quanto à licitude da realização de reuniões ou assembleias de sócios nas sociedades limitadas de forma digital ou a possibilidade de modelo híbrido, ou seja, o conclave é presencial, mas com a possibilidade de participação remota de sócio, inclusive proferindo voto. Assinale a opção que apresenta a orientação correta. Na sociedade limitada, é vedada tanto a reunião ou assembleia de sócios de forma digital, quanto a participação de sócio e o voto à distância. Não é vedado, tá? Bom, com a questão do isolamento social, essa questão ela foi aperfeiçoada, né? Não tinha vedação. Nunca existiu vedação para a realização de assembleia virtual ou híbrida. Todavia, em 2021, o Código Civil recebeu uma alteração e foi incluído o artigo 1080-A do Código Civil, que permite, na sociedade limitada, de forma expressa, a realização de assembleia na forma virtual ou híbrida, com a possibilidade do voto à distância. Então, não era proibido, tá? Mas agora é efetivamente permitido de forma expressa. Nunca foi proibido, mas agora é permitido expressamente. A está errada. B de bola diz que na sociedade limitada é vedada a reunião ou assembleia de sócios de forma digital, mas é possível a participação de sócio e o voto à distância. Não, é permitido, agora de forma expressa, inclusive, né? Na sociedade limitada é vedada a participação e voto à distância nas reuniões e assembleias, mas é possível a reunião ou assembleia de forma digital. Também está errado, porque está dizendo que é vedada a participação e voto à distância. É permitido hoje. Artigo 1080. Nunca foi vedado, aliás.
D. Na sociedade limitada, é possível tanto a reunião ou a assembleia de sócios, de forma digital, quanto a participação do sócio e o voto à distância. Portanto, D de dado, artigo 1080-A do Código Civil, tá? Alternativa correta. Vamos para a última, questão número 15. Questão 15 diz o seguinte: socorro! Empresário individual sacou duplicata, uma outra questão de duplicata, de venda na forma cartular, em face de laticínios Aguaí Limitada, com vencimento para o dia 11 de setembro de 2020. Antes do vencimento, no dia 31 de agosto, a duplicata, já aceita, foi endossada para Bariri e Piraju Limitada. Considerando-se que no dia 9 de outubro a duplicata foi apresentada, o vencimento dela era 11 de setembro, né? Considerando-se que no dia 9 de outubro de 2020 a duplicata foi apresentada ao tabelionato de protestos para ser protestada por falta de pagamento, é correto afirmar que o endossatário, vamos lá, alternativa A, não poderá promover a execução em face de nenhum dos signatários diante da perda do prazo para apresentação da duplicata a protesto por falta de pagamento. Não. No caso da duplicata, a Lei 5474 de 68 prevê lá no artigo 13, parágrafo 4º, que o prazo de protesto é de 30 dias a partir do vencimento. O enunciado diz que o vencimento da duplicata era 11 de setembro de 2020 e que ela foi protestada no dia 9, ela foi levada a protesto no dia 9 de outubro de 2020, portanto, dentro dos 30 dias. Logo, a A está errada porque ela foi protestada dentro do prazo, tá? B de bola. Poderá promover a execução da duplicata em face do aceitante e do endossante, por ser facultativo o protesto por falta de pagamento da duplicata, caso tenha sido aceita pelo sacado. Vejam, o protesto ele é facultativo para a cobrança do devedor principal. Para a cobrança do cobrigado, que é o endossante do título, o protesto é condição sine qua non, é condição obrigatória, é requisito, tá? Portanto, a B está errada. C. Poderá promover a execução da duplicata em face do aceitante, que é o devedor principal, e do endossante, que é o cobrigado, pelo fato de o título ter sido apresentado a protesto em tempo hábil e por ser o aceitante o obrigado principal. Perfeito? Aqui está de acordo com o artigo 13, parágrafo 4º, que foi apresentado no prazo, e de acordo com o artigo 18, que fala da execução da duplicata. Artigo 13 e artigo 18 da Lei de Duplicatas, que é a Lei 5474 de 68. D de dado, não poderá promover a execução em face do endossante, diante da perda do prazo para apresentação da duplicata a protesto por falta de pagamento, mas poderá intentá-la em face do aceitante por ser ele o obrigado principal. Em face, a parte final está certa, porque contra o devedor principal, a ação poderá ser proposta independentemente da existência do protesto. Mas está errada a primeira parte, porque está dizendo que não poderá promover a ação contra o cobrigado porque foi perdido o prazo de protesto, que não é verdade, porque o título foi levado a protesto dentro do prazo de 30 dias. Portanto, C de Coríntias, artigos 13 e 18 da Lei 5474 de 68 são as alternativas, a resposta correta e a justificativa legal. Ok? Com isso, então, encerramos aqui a nossa resolução de questões. Agradeço a todos, né, pela audiência e pela paciência, e nos vemos nos eventos do Curso Fórum. Valeu!